noite, Diego de Baralodê. Meu boa noite a todos os caros ouvintes, internautas que estão nesse momento sintonizados no programa Voz da Umbanda. É sempre uma alegria poder estar nas noites de domingo, aqui direto dos estúdios da Associação de Umbanda Caxias, trazendo assuntos sobre o afro-umbandismo. Eu quero externar meu boa noite a Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Pássio. Boa noite, Tânia. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que acompanham o programa A Voz da Umbanda. É mais uma vez com alegria que participo desse programa com a intenção de colaborar na divulgação da Sagrada Umbanda. Meu fraterno saravá a todos. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. Externo uma boa noite a Tânia Diobá. Boa noite, Tânia. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Marcos de Oxalá, Hipácio de Bará, Diego de Bará. Mais uma vez, todos juntos aqui, com assuntos bem pontuais e importantes sobre o seminário de ontem, da Confurbras, e outros assuntos relevantes para nossa Sagrada Umbanda. Muito obrigado, Tânia. Também eu quero externar meu boa noite e boas-vindas ao nosso ilustre convidado, Hipácio de Bará Gelu. Boa noite, Hipácio. Boa noite, eu peço licença, Iago, para saudar pela ordem de santo, começar pelo Diego de Baralodê, Abá Saúl de Ogum, Tânia de Obá e encerrando com o nosso homem de cabeça grande, Marcos de Oxalá. Boa noite aos internautas e é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui no programa A Voz da Umbanda em Caxias do Sul, participando desse importante espaço da comunicação do nosso povo. Muito obrigado, Hipácio. Então vamos listar os nossos apoiadores e depois nós vamos falar dos últimos acontecimentos, que é importante transmitir isso aos nossos internautas. Muito bem, então, os apoiadores da Rádio A Voz da Umbanda: Ervanária São Carlos, situada Rua Guia Lopes 673. O fone é o 54-30-27-37-29. Automecânica Medeiros, Rua Barão do Amazonas 624, bairro de Lázer. O fone é o 54-3229-3693. Marques e Marques Andaimes, 54-9912-6607. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 54-9136-7914. E Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento, situada Rua Benedito Venturini, 541, bairro Santa Lúcia. O fone é o 54-3419-1839. E, é claro, Reino de Ogum Onira, desde 1983. Situado à Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O fone é o 54-3222-8163. Nós vamos, no decorrer do programa, colocar algumas entrevistas e eu vou explicar por quê. Na tarde de ontem, das 13h30 às 18 horas, nós tivemos o primeiro seminário da Confurbras, que é o Conselho das Federações de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul, ontem na FTEC, com o apoio da Associação de Umbanda Caxias e da Escola de Teologia Umbandista. Foi um evento importante, o primeiro evento que a Confurbras faz, em razão dos seus 10 anos já de existência. Ela foi fundada em 23 de maio de 2005, na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, e onde nós tivemos então o primeiro seminário. Depois de 10 anos, com muita dificuldade, conseguimos realizar na FTEC, uma grande parceria, com presença de várias autoridades políticas, religiosas e militares, onde foi explanado assuntos bem importantes, sobretudo com a contribuição da patrã, do Babalorixá Jorge Querino de Oxalá de Uruguaiana, que veio com uma comitiva de Uruguaiana para participar desse primeiro seminário. Ele que é presidente da Aruanda, Federação de Uruguaiana, e também ele é secretário na Confurbras. Tivemos a participação do Tite de Oxum, como Alabê, professor de Alabê, Tite de Oxum, que abrilhantou a festa com o seu atabaque, com o seu tambor, melhor de duas faces. Tivemos o Sérgio Birajara fazendo a entrega dos diplomas
das duas procissões que aconteceram em Caxias do Sul, dia 23 de abril e 25 de abril, uma no Monumento, outra na Praça Dante Alighieri. E também contamos com várias autoridades religiosas, babalorixás e alorixás, que estiveram presentes. O Hipácio de Baragelu foi o nosso mestre de cerimônias, por sinal nos ajudou imensamente pela sua vasta experiência enquanto mestre de cerimônias, a levar o evento de uma forma muito organizada. Então ficamos felizes por esse primeiro seminário da Confubras, diferente do que nós já realizamos antes, da Associação de Umbanda Caxias, que sempre se tratou de congressos. Esse seminário foi uma experiência interessante. Então eu quero ver a percepção dos meus companheiros aqui de rádio, a percepção que tiveram deste primeiro seminário da Confubras na tarde de ontem na FTEC. Podemos começar com o Marcos Luciano, que estava lá também. Pessoal, eu diria que a realização do primeiro seminário sempre é mais complexo, né? Mas independente disso, eu acredito que foi um sucesso. Quando nós olhamos o público que estavam lá, né, a representatividade, né, daqueles que se fizeram presentes, quando eu vejo uma caravana, eu acredito, não contei, mas aproximadamente umas 20 pessoas de Uruguaiana, né, se nós pensarmos Uruguaiana a Caxias são 700 quilômetros, né, mais 700 para voltar. Então isso eu acho que mostra a força da Confubras, mostra a força da nossa religião. E esses momentos são importantes, né, para que se façam questionamentos, né, se discutam, né, o todo, né, não só o aspecto efetivamente religioso, mas também os aspectos sociais que envolvem, né, sociais e políticos que envolvem a nossa religião. Então, sobre essa ótica, eu acredito que foi de grande valia, né, a Confubras está de parabéns, e agora a Confubras tem o compromisso, né? Não sei se anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas foi dado o primeiro passo, né? Então se iniciou a caminhada e é necessário agora que ela se mantenha. Então parabéns à Confubras, parabéns a ti enquanto presidente da Confubras, que trouxe esse seminário para Caxias do Sul, e agora sim estamos na expectativa do segundo seminário, né? Que possamos fazê-lo e possamos participar e mais uma vez discutir, né, com as autoridades civis e religiosas, militares também, né, tudo que envolve a nossa religião. Muito bem. Lembrando que ontem nós tivemos a ausência da Yalorixá Vera Soares de Oiá, que foi uma figura importante, com uma representatividade muito expressiva no meio, mas ela, em razão de problemas de saúde, não pôde se fazer presente. Também por problemas de saúde não pôde se fazer presente o vice-presidente, foi o primeiro presidente da Confubras, figura lendária no Rio Grande do Sul, o pai Jorge Gerardo de Xangô, do qual eu tenho o maior carinho e eu acompanho há muitos anos, sei da sua militância frente à Afrobras. Não pôde fazer por razões que se justificam, ele não estava bem, mas ele disse, tem que sair esse primeiro seminário, independente de eu estar ou não, até por respeito a ele, que foi o primeiro presidente, mas ele abalizou e dizendo que tinha que sair. Uma pena, mas no próximo eu tenho certeza que se fará presente. O nosso mestre de cerimônia, então, Hipácio de Baragelu, teve muito trabalho ontem. Hipácio, qual foi a tua percepção? Babaçaú, eu estou muito feliz e agradecido ao senhor, principalmente como presidente da Confubras, por ter confiado a mim esta missão, de conduzir o protocolo desse primeiro seminário da Confubras. Muita responsabilidade nos ombros de quem se coloca à frente de um evento dessa envergadura, mas é extremamente gratificante. Eu espero ter realizado a minha atividade a contento. E parabenizá-lo, né, pela realização deste evento e destacar que a Confubras está cumprindo à risca o papel das federações e confederações e associações, enfim, que é de propiciar aos associados, aos filiados, esses espaços, esses momentos em que precisamos discutir as nossas questões, pleitear, fazer nossas reivindicações, enfim. Parabéns
a toda a comunidade que estava presente, a pessoa que trabalhou no apoio, enfim, e especialmente a comitiva de Uruguaiana, como o Marcos Oxalá comentou, né? Que veio de lá, de 700 quilômetros, com uma caravana de 20 e poucas pessoas. Isso demonstra o interesse e a responsabilidade desse povo, né? Gostaria de fazer até uma analogia entre envolvimento e comprometimento, né? Eles são pessoas comprometidas. Num omelete existe o envolvimento da galinha e o comprometimento do porco com o bacon, né? A galinha cede o ovo e o porco, o bacon, é a própria vida. Então ele está comprometido com esse processo. E esse pessoal de Uruguaiana realmente demonstrou que estão comprometidos com a nossa causa. Então, de parabéns o povo de Uruguaiana. Lamentamos a ausência da Mãe Vera, uma liderança religiosa importantíssima, mas infelizmente alheia à sua vontade, não pôde vir. Mas perdemos nós, pela riqueza dos argumentos que ela traria, né? E também perdeu ela esse momento importante de vivenciar com a comunidade religiosa de Caxias do Sul. Muito importante as tuas colocações, como partícipe também ao mesmo tempo estava ao fundo podendo ter uma visão panorâmica de como a dinâmica do evento aconteceu. Eu quero também registrar que o Diego de Baralodê estava lá nos bastidores fazendo as entrevistas que nós vamos colocar no ar depois, fazendo um trabalho de apoio muito importante. Tem que agradecer o Diego de Baralodê pela sua participação, efetiva participação, e dizer que esse seminário aconteceu também muito por conta do Jorge Quirino, tem que se fazer justiça, porque ele foi incansável nessa insistência. Eu até dizia, vamos fazer mais no final do ano, para participar mais pessoas. Eu previa mais ou menos, o pai Jorge não vai, de repente vai faltar pessoas. Claro que eu contava com a presença da Vera, mas ele, não, vamos fazer logo, não vamos deixar, senão daqui a pouco não sai. Então muito se deve ao esforço do Quirino em insistir para que acontecesse o seminário ontem. E ele merece, porque é um guerreiro incansável nas reuniões. Ele não falta uma reunião. E o Quirino é fundador e para mim já é o meu próximo candidato, inclusive, a ser. Eu vou votar nele para ser o próximo presidente. Ele não quer, porque ele tem uma sobrecarga, né? A Ruanda absorve muito e a distância dificulta muito. Mas para mim, eu já disse para ele, olha, que independente de qualquer coisa, tu é meu candidato. Então é uma pessoa que é muito parceira. Os que são aqui de perto não vieram. Os outros conselheiros, né, que são aí, não se fizeram presentes. Com exceção do pai Jorge, que realmente estava muito debilitado, ele não tinha como vir. E outros compromissos que ele já tinha assumido, ele também não pôde se fazer presente. Mas, de qualquer maneira, foi muito importante. Eu queria registrar o valor desse guerreiro, desse mosqueteiro, que é o Jorge Quirino de Oxalá. Ele merece muito, muito do reconhecimento. Eu, como presidente da Confubras, tenho que reconhecer o esforço dele. O povo de Ebi se mexe, né? Se mexe. Dentro no movimento dele, é um movimento muito pontual, muito, muito importante. Eu só gostaria de fazer uma colocação. O Pássio ontem trabalhou bastante no evento. E até por participar muitas vezes de eventos, né, a gente vê a figura do mestre de cerimônia. Normalmente o mestre de cerimônia ele tem uma participação, eu diria, fria, né? Ele não se envolve com o evento. Mas como é bom quando a gente tem um mestre de cerimônia que conhece daquilo que está apresentando, né? Que sabe do que está apresentando, que sabe fazer a intervenção correta, né? A intervenção religiosa. Tu estás de parabéns, Pássio. Nunca havia te visto trabalhar como mestre de cerimônias, né? Como mestre de cerimônias tu foi excelente, mas como mestre de cerimônia do primeiro seminário da Confubras tu foste melhor ainda. Tu estás de parabéns. Muito obrigado mesmo. Eu me sinto gratificado quando realizo meu trabalho. E ontem foi um desses momentos assim muito importantes para mim na minha vida profissional e pessoal e religiosa. Vamos ver então o que tem a Tânia de Obá para acrescentar. Não, eu só queria pontuar ainda sobre o trabalho do Hipácio, mesmo na fala dele, né, algumas coisas estavam assim já
pré-escritas, né, aquele roteiro, mas ele trouxe algumas coisas na fala, e é bem o que tu trazes, Marcos, de conhecimento da religião, e trouxe religiosidade, mais do que qualquer coisa de informação. Muito axé, muito axé. Acho que em alguns momentos nem era eu, acho que era o Bará que estava falando. Eu creio que sim. Eu sou muito observador nesses momentos, mesmo estando envolvido. Eu lembro de um evento que eu e Marcos tivemos com outras pessoas no Recreio de Juventude, e tinha um mestre de cerimônias lá também que me chamou muito a atenção, porque exatamente como o Hipácio, assim, tem o time, né? Sabe, a hora, o tempo certo de fazer, de ajustar, de chamar, de dar um sincronismo a todo o evento. Isso é muito importante, e eu já tive algum mestre de cerimônias nesses anos todos. Tanto que o último foi nada menos que o Roberto Calabró, que gravou aquele CD. Ele fez na entrega dos troféus na SIC, foi ele que foi o mestre de cerimônias, e o Calabró tem uma caminhada também. Mas o Hipácio, em razão também de ser um homem de axé, e o Calabró não, ele tem mais, ele envolve mais, ele traz exatamente isso, o Tenente colocaste muito bem. Ele traz religiosidade para o evento se torna sagrado. Então isso é muito importante, porque aconteceu já de eu trazer excelentes mestres de cerimônias, de nome, de renome, mas, por exemplo, eu ler Roberto Jossanhá, eles não sabiam a pronúncia, e isso é axé, tem que pronunciar, e as pessoas se incomodam com isso. Não é o Sanhá, é o San. Então é muito importante a pessoa ter essa caminhada que o Hipácio tem, além do excelente profissional, impecável que ele é, realmente. Então tem mais isso que agrega, essa experiência dentro do axé. Isso torna o evento com muito mais brilho e muito mais eficiente na sua execução. Então tem que reconhecer. Fiz uma boa escolha. Muito obrigado, Pai Saul. Eu tenho já 20 e tantos anos de atuação nessa atividade, e então isso vai dando o que se chama de know-how, né? A gente vai pegando experiência, vai aprendendo muito, e chega um tempo que já não se permite mais cometer gafes ou deslizes, mas essa é uma posição bastante delicada, exige muito, porque o mestre de cerimônia, ele é o foco das atenções, né, no momento em que ele está atuando. Então, os egos estão muito inflados, você não pode errar o sobrenome de uma pessoa, entendeu? Não pode cometer um erro mínimo, porque isso se sobressai, né, e de certa forma melindra. Então é bastante delicada a posição, mas é um trabalho fantástico. E eu quero também destacar que meu irmão Diego de Baralodê também atua nessa área como mestre de cerimônia, então está aí iniciando uma caminhada, né, Diego? Sucesso. E eu, como homem de Bará, de comunicação, estava lá como repórter ontem, né, fazendo um trabalho. Vamos aproveitar então e já colocar uma entrevista, já que é 3 minutinhos. Depois, durante o programa, a gente vai colocando todas. Vai colocar de quem, Diego? Vamos começar com o vereador Guila Sebem, que abrilhantou a nossa... Muito bem, estamos mais uma vez aqui para a Rádio A Voz da Umbanda com o vereador Guila Sebem, para saber dele aqui qual é a opinião do vereador sobre esse seminário da Confubras que está sendo realizado na FTEC aqui em Caxias do Sul. Boa noite, vereador. Bom, tudo bem, boa noite. Muito obrigado, primeiro pelo convite, pela oportunidade de participar deste momento marcante, histórico, que é o primeiro seminário. Claro que muitos têm debatido, mas de forma assim organizada, em forma de seminário, é o primeiro que ocorre, até onde eu sei, no Rio Grande do Sul, né? Então é um momento importante e oportuno que ocorre em Caxias do Sul, com toda a liderança, a dedicação do Saul e de todos que acompanham o Saul nesses anos, na divulgação da Umbanda e não só na divulgação, mas também na conscientização das pessoas dessa importante religião afrodescendente que percorre todo o nosso país. Vereador, a crescente que vem hoje as religiões, tanto a Umbanda quanto as religiões de matriz africana,
Como o poder público, no caso, como um vereador veria essa questão dessa crescente dessas religiões? Olha, eu falei na oportunidade que tive de me manifestar aqui no seminário. O nosso país ele é de várias miscigenações, de uma colonização de várias raças, né? E a presença africana é fator marcante na história do nosso país, em todos os estados, queira seja no nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, como nos outros estados brasileiros. Então, não pode um gestor público, um político, um prefeito, um vereador, enfim, diferente a função que a pessoa ocupe na área pública, desconsiderar ou não buscar conhecer as religiões, os cultos de origem afrodescendentes, né? Essas, como é a Umbanda. E hoje o Serginho aqui me contava que a Umbanda ela é tipicamente constituída no Brasil. Eu não tinha esse conhecimento, na minha análise, no meu pouco conhecimento, eu imaginava que ela tinha vindo junto com os escravos e tivesse sido constituída e cultuada nas senzalas ao longo do período da colonização brasileira. E o Serginho me comentava aqui, importante que a gente possa colocar também para os ouvintes, né, que a Umbanda, sim, tem a origem, os traços dos afrodescendentes, mas ela foi constituída como uma religião brasileira. E aí passamos a admirar mais ainda, além de já ter conhecimento e admiração, porque não tem outra religião constituída pelo povo brasileiro, nas suas mais diversas miscigenações, raças, cores, credos, né? Então, que bom que a gente pode participar desse seminário, e o gestor público tem que estar atento às formas do cidadão, da população, da sociedade, cultivar a religião, sem preconceito, e nós sabemos que a Umbanda sofre, sim, preconceito muito forte, em especial na nossa região italiana, aqui colonizada por italianos e alemães, e que não conhecem a religião afrodescendente, não conhecem a Umbanda e criam um pré-conceito, é um conceito anterior a conhecer a religião. Então, minha presença aqui hoje também se faz nesse sentido, conhecer melhor a Umbanda, respeitar e incentivar que se prolifere ao longo do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Tá certo, então, agradeço aí a participação. Muito bem, tem que parabenizar o Diego de Baralodê pelo trabalho também excelente ali com a entrevista. Depois teremos outras entrevistas importantes que ele vai colocar no ar para nos brindar aí com a presença do vereador Guila Sebem, né? Foi muito pertinente a participação dele. Então, deixo à mesa agora algum comentário que queira ser feito. Abaçaú, eu fiz o tema de casa, né? A palestra de Mãe Vera de Oiá, no seminário ontem, seria justamente a respeito da política, né? Da relação do povo de terreiro com a política. Porque a gente vive uma realidade em que o nosso povo evita militar politicamente. E aí eu fui buscar o pensamento de um escritor, poeta, cineasta, teatrólogo alemão, que viveu entre os séculos XIX e XX, Bertolt Brecht, que fala do analfabeto político, que diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. Então, nós, povo de terreiro, não podemos ficar alheios à formação política, à vivência política. Temos sim que nos interessar pela política, né? Porque dela dependem todas as decisões. Nós precisamos ocupar os espaços de poder, precisamos de representatividade. Nós temos outros segmentos religiosos que ocupam a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Senado, que tem as suas bancadas, católica, evangélica, bancada ruralista, bancada não sei do que, e que defende os interesses dos seus segmentos. E nós ficamos à mercê dos projetos
elaborados e aprovados por bancadas que nos colocam à margem da sociedade, de todos os planos de governo, enfim. Então, nós precisamos, sim, de representatividade nesses espaços de poder. O ano que vem é um ano de eleição municipal, prefeitos e vereadores, e nós precisamos, desde já, começar a mudar esse quadro. Nós temos no nosso meio pessoas qualificadas para estarem nesses espaços. Por favor, não vamos cometer novamente um erro que vem se repetindo por várias décadas. Temos muitos candidatos, mas não conseguimos eleger nenhum. E nós temos, sim, contingente de pessoas que podem fazer 1 ou 2 vereadores, 2 ou 3 deputados, senadores, enfim, colocar nesses espaços e lutar pelos nossos direitos, fazer a nossa defesa. Veja que o tema que tu traz ainda é atual, porque o autor, no século XIX, século XX, ainda é atual, né? O que ele diz aí é ainda muito presente. E é importante que se diga também que no terreiro se faz política. Não uma política partidária, mas se faz política. E nós precisamos agora é fazer política partidária. Nós temos aqui nos ligar, independente do partido, mas também fazer esse movimento de forma a militar fora do templo, politicamente. A ter voz, a buscar ter representatividade no legislativo, buscar pessoas que possam nos representar bem do meio religioso, e nós temos, como tu colocaste, nós temos muitas pessoas capazes de nos representar muito bem. O que precisa é direcionar esse voto. Precisa nós chegar num consenso, dizer, bom, vamos trabalhar para o fulano, para o cicrano, vamos trabalhar em cima do nome tal, e tenho certeza que fazendo isso, nós nos aproximando, nós poderemos eleger vereadores, poderemos eleger deputados, quem sabe até senadores, por que não? Mas nós precisamos sim desse movimento o quanto antes, porque chega a eleição, passa a eleição, nós ficamos sempre sem representantes. Eu gostaria de destacar na fala do vereador Guila Sebem, que até é de uma família bastante tradicional, né, de Caxias do Sul, talvez uma das mais tradicionais, a família Sebem. Na sua fala, tanto na entrevista como no seu pronunciamento durante o seminário, foi uma fala muito do respeito à religião, né, do respeito à diversidade. Né? E que bom, né, que nós tenhamos políticos, né, que pensem dessa forma, né, que nos deem abertura, né, até se colocou à disposição eventualmente, né, se fizer necessário, até porque a fala do vereador Guila Sebem foi depois do soldado Barros, né, até chegou a comentar a questão do policiamento ostensivo em função da questão do ruído. Então, eu acho que foi uma fala muito proveitosa, né, mas concordo também com o Hipácio, concordo com o Pai Saul. É importante sim que a religião também tenha o seu representante, né? Nós precisamos ter alguém da nossa religião, né? Não que nós não precisamos de apoios de outros, né? Mas nós precisamos ter os nossos representantes, né? Aquele que nós possamos, né, chegar e conversar, né, da maneira mais aberta, mais clara possível. Então, é necessário que o povo de terreiro, né, cria sua representatividade. Até na fala ontem também do pai Jorge Quirino, né, se fez um levantamento, talvez lá exista no Rio Grande do Sul 1 milhão de pessoas envolvidas com Umbanda ou religiões de origem africana. Poxa, e nós não conseguimos eleger um deputado estadual, né? Pouquíssimos vereadores, né? Não sei se na cidade de Uruguaiana existe alguém, mas aí quando eu vejo o pai Jorge Quirino dizer que faz uma procissão a Iemanjá e consegue colocar 20 mil pessoas, poxa, é um volume muito grande, né? Então, nós precisamos sim, eu acho que falta muito é união, né? Eu acho que isso foi uma fala, né, mudando um pouquinho, muito forte do pai Jorge. Olha, falta a questão nós somos responsáveis por isso. Então, acho que também chegou o momento de nós invertermos isso. Para ter união tem que ter consciência. Enquanto não houver consciência do que se quer, porque a união pode acontecer no evento, mas depois se dissipa.
Então tem que ter consciência. Consciência é mais importante do que essa aproximação eventual de 20 mil pessoas. Ali é a união. 20 mil pessoas estão unidas. 30 mil, como acontece na festa da Oxum, 30 mil afro-umbandistas. Mas não há consciência. É aquele momento, aquele glamour, e depois cada um, aí vem um outro deputado, um outro candidato, e leva, a pessoa bota no cartaz. Então falta essa consciência da importância de ter um candidato da religião. E nós, com candidatos, com pessoas do nosso meio, com certeza seremos muito melhor representados, porque eles têm conhecimento das nossas necessidades, dos nossos anseios, das nossas demandas, e irão fazer uma defesa qualificada, né? A gente é herdeiro de uma tradição em que tudo era decidido coletivamente, mas tinham as lideranças políticas que coordenavam e que organizavam os pensamentos, enfim, as atitudes, a sociedade africana pré-colonial, né? E a gente acabou perdendo esse sentido de coletividade. As pessoas estão muito com seus egos muito inflados, é tudo eu sou, meu jeito equivale ao correto, e nós não somos assim. A gente não é assim. Na nossa origem não somos assim. A gente é coletivo e temos que pensar e agir coletivamente. Reforçando até, professor, eu concordo com essa questão da união e da conscientização. Talvez caiba, né, a nós, enquanto, por exemplo, veículo de comunicação, né, as lideranças religiosas, em determinado momento, se unirem. Bom, o que é necessário para começar a iniciar ou se criar essa conscientização? Né, esse amor pela religião. Porque o amor pela religião ele não pode acontecer somente dentro das quatro paredes. Né? Isso já se tem dito várias vezes. Né? E o amor pela religião talvez também tenha, de alguma forma, começar a se representar pela política. Né? Pela política partidária. Embora, né, nem todos gostem, né? Mas como foi lido pelo IPASSE, aqueles que não gostam serão regidos por outros que gostam. Né? Então nós temos que fazer esse nosso trabalho. Cabe, eu acho, às lideranças, sim, começar a fazer essa movimentação. O grande problema é o ego. Né? Esse é o problema da humanidade, talvez. Né? Mas, de alguma forma, isso tem que ser trabalhado para que se consiga construir, né, efetivamente uma candidatura. A pergunta que fica no ar é: quantas casas de religião existem em Caxias do Sul? Sim, alguém tem esse dado, Pai Saul? Aproximadamente 500 casas, né? Se um representante de cada casa estivesse presente ontem naquela plenária, teríamos 500 pessoas. E não chegamos nem a metade disso, né? Então, onde estão esses religiosos, né? Esse espaço aqui da Rádio A Voz da Umbanda, quantas lideranças se dispõem a vir aqui contribuir com seu conhecimento durante os programas, né? Quer dizer, os espaços existem, a necessidade existe. E por que as pessoas se furtam, se escondem? A gente tem que se expor, tem que botar a cara para bater. A religião não se faz, como diz o Marcos de Oxalá, somente dentro das quatro paredes do Ilê, né? Em África, a religião é a vida das pessoas, é o dia a dia. As pessoas acordam pela manhã, atravessam o dia, vão dormir, vivendo a religiosidade. E nós aqui estamos limitados aos rituais. E não é assim. Só gostaria de fazer já que nós estamos falando, né, de comprometimento. Ontem estava lá no seminário e uma pessoa se aproximou de mim. É uma liderança religiosa, não vou aqui denominar. Até ela queria que eu apresentasse o IPASSE a ela. Ele disse assim: mas tem que ser rapidinho, porque eu tenho outros compromissos, né? Aí fica aquele pensamento: mas isso não é um grande compromisso, não é importante tu estar aqui, não é importante tu trabalhar pela religião. Então, em alguns momentos eu acho que essas lideranças elas também têm que ponderar isso, né? Efetivamente, qual é o seu compromisso, né? É isso mesmo. Quando se fala em consciência, veja bem, nós estamos ainda retrógrados, nós vivemos numa idade, nós estamos no século XXI com um pensamento ainda feudal. Cada templo de religião é um reino e há um conflito de interesses por espaços, por filhos,
Então o meu clã tem que ser maior do que o outro. E o meu pensamento gira em torno da minha imagem. Então eu não tenho que compartilhar com o Hipácio, nem com o Marcos, porque eu não quero que eles apareçam. Eu tenho que ser, o meu Ilê tem que ser o maior, tem que ser o melhor. Então. E aí se cria uma lacuna, um espaço, um vácuo, né? Onde nós não conseguimos nos aproximar. Porque as pessoas, como tu disse, vai num evento preocupado exatamente quem conheceu o Hipácio para uma outra coisa, talvez para algum tipo de atividade, mas não está preocupado com o evento. Quer dizer, tudo aquilo que é dito ali não entra na cabeça das pessoas. É uma escuta surda. Tu faz evento. Eu vejo, por exemplo, aqui pela própria Casa Branca, Randy Ogunira. Quantos estavam lá que eram da Casa Branca? Não estavam todos, mas esmagadora maioria faltou. E não é por falta de falar. Então é um pensamento ainda muito tacanho. As pessoas sempre têm um compromisso mais importante. O mais importante na religião é o fenômeno. Eu tenho dito isso. Não, eu tenho que receber meus axés, eu tenho que incorporar, eu tenho o seu médio, eu tenho que saber o nome da minha entidade. Isso é importante. Agora, o movimento político-religioso não é importante. Porque, importante é a minha entidade, importante é meu ego. Isso é meio patológico já dentro da religião. E me preocupa, porque foi assim até a Segunda Guerra Mundial com os judeus. E foi através do Holocausto que daí eles pararam e disseram, nós temos que criar um Estado para nós temos que nos unir. Porque senão cada vez nós vamos estar sob o jugo de alguém. O egípcio, o babilônico e o alemão. A mesma coisa teve o pensamento, por exemplo, de Maomé. Eles, mas por que o Ocidente é tão importante, tão fortalecido politicamente, se nós somos mais ricos que eles? Nós vendemos para eles. A eles, porque nós estamos divididos em tribos. E cada califa, né, cada um tem o seu califado, e cada um faz como bem entende as coisas. E guerra entre nós mesmos. E guerra entre e seu próprio povo só enfraquece. Então a nossa religião ainda vive com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade da Idade Média, de feudos. Enquanto não houver uma conscientização, não adianta fazer evento e botar 2.000 pessoas, depois ali pulveriza tudo de novo. O que nós temos que fazer é que essas pessoas sintam a necessidade de se aproximarem para uma unificação, para um fortalecimento. O exemplo das varas. Uma vara de marmelo, sozinho tu quebra. Tu pega um feixe, não é fácil quebrá-las. Então o que acontece? Uma festa de batuque vai a pessoa com aquela fila, né, cheio de filhos de santo, muito de axós, bonito, brilham, dançam, fazem, acontece, vão embora, que bonito. Postam no Face, todo um glamour. Mas não tem efetividade nenhuma. Não traz nada para a religião a não ser para si. Então essa nossa luta é uma luta de despertar de consciência, tirar as pessoas do torpor, do sono, porque elas estão, como dizia o professor Fernandes Portugal, dizia muito bem, elas foram picadas pela mosca africana tsetse, do sono da boca abertice. É isso. Pai Saúl, deixa eu dar um exemplo. Em 1998, né, já faz tempo, quando eu retornei a Caxias, retornei à universidade, e eu fui trabalhar num projeto de pesquisa, que era muito interessante, e agora falando aqui me vem à mente. Na época, e hoje existe ainda, né, Caxias é um grande polo metalmecânico. E nesse polo metalmecânico existem muitas matrizarias ou ferramentarias, como se chama em São Paulo. E são empresas de um porte razoavelmente pequeno, e elas enxergavam no seu vizinho sempre o inimigo. Né? Então, eu não posso cooperar com a matrizaria do Saúl porque ele vai roubar o trabalho que vem para mim. Eu não posso com a matrizaria do Hipácio porque ele vai roubar o trabalho que vem para mim. E assim sucessivamente. Só que eles começaram a perder tanto o mercado e que eles perceberam que o inimigo deles não era o Saúl, não era o Hipácio aqui no meu lado. Na verdade, o inimigo deles estava lá no outro lado do mundo, que era um bando de chinês, que vendia um molde, né, a matriz muito mais barato do que eles aqui. Ou eles, enquanto pequenos, né, se organizavam e percebiam que o inimigo não era aquele que estava no lado, né, não é a casa, não é o terreiro do lado, mas o inimigo pode ser outro lá adiante. Né, então, eles tiveram que fazer toda e se criou uma associação de ferramentarias em Caxias do Sul, e ela existe até hoje, ela é muito efetiva. Né? E é isso.
né? Eu tenho que perceber quem que é o meu inimigo, né? O meu inimigo não é a casa ao lado, né? Não é ele que vai roubar meu filho, né? Ou qualquer coisa desse tipo. Mas o inimigo pode ser que esteja lá do outro lado, né? Então talvez é essa consciência, né, que seja necessária aos líderes religiosos hoje. Eu queria pontuar uma coisa. Hoje está difícil aqui conseguir espaço, que os meninos estão, né, bem empolgados com o assunto. Há um tempo atrás, Pai Saul, falávamos a respeito de um horário de algum programa de televisão. Eu me lembro que tu me disseste uma coisa: se nós não ocuparmos esses espaços, alguém ocupa. E ontem, né, a fala do vereador, muito pertinente, e ele demonstra aqui na entrevista com o Diego que ele ouviu o que foi dito, né? Mas a presença dele lá demonstra que as pessoas, né, os políticos que não são de religião, eles enxergam nós religiosos como número expressivo para elegê-los, e nós não estamos enxergando isso. Então eles estão presentes. Eles estão trazendo contribuições importantes e falas importantes, sim, mas eles nos enxergam como eleitores importantes. Nós não nos enxergamos como eleitores importantes. Na verdade, eles visam capitalizar em cima disso, né? E eu cito aqui um exemplo do ex-deputado Edson Portillo. Foi um homem que levantou uma bandeira do povo de terreiro, lá em 2003, né, Babá Saúl? Da primeira tentativa de uma lei contra a sacralização, e ele foi execrado politicamente. E nós, povo de terreiro, que temos um contingente enorme no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro que tem o maior número de terreiros no país, Porto Alegre, a grande Porto Alegre, que tem o maior número de terreiros no estado, não fomos capazes de reelegê-lo. Ficamos devendo para o ex-deputado Edson Portillo. Então, a gente comete esses erros imperdoáveis. Vamos ouvir mais uma entrevista. Colocar no ar. Eu quero acusar aqui que Nova Petrópolis está nos ouvindo. Então, um abraço à comunidade de Nova Petrópolis. Muito bem, Diego de Baralodê, diretamente aqui da FTEC, onde vai ser realizado dentro de instantes o primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul. Dentre as celebridades que vão participar do evento aqui, estamos aqui com o Pai Rubens de Chapanã. Pai Rubens, qual é a importância deste evento, deste primeiro seminário em Caxias? Em primeiro lugar, Diego, eu quero dizer que realmente estamos numa expectativa muito grande. É um evento que ressalta principalmente os fatores, a Patran vai falar sobre os toques, sobre, enfim, todas as novas leis que nós temos que seguir, porque trabalhamos dentro do direito, das coisas que realmente poderemos executar dentro do nosso centro. Depois teremos algumas curimbas realmente de alta relevância e, finalmente, teremos, então, pessoas falando sobre tradição e sobre toda a liturgia dentro do Batuque do Rio Grande do Sul. Então, realmente, para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui prestigiando e esperamos realmente que o pessoal aproveite, porque é um momento ímpar, muitas vezes, de se ter um evento como esse. Tá certo, então, Pai Rubens. Realmente é importante o primeiro seminário, que acreditamos que será muito esclarecedor a todos os praticantes das religiões de matriz afro, aos simpatizantes e até mesmo aqueles que são contra as religiões de matriz afro. Vai ser um evento que pode esclarecer essas pessoas para que elas parem de ter, digamos assim, essa visão deturpada da nossa religião, Pai Rubens? Certamente que sim. As pessoas que não conhecem, e infelizmente ainda a gente sabe que dentro da própria religião tem pessoas que desconhecem alguma coisa e colocam um ponto de interrogação. Na nossa religião não existe dogmas, é aberta, simplesmente aberta para as pessoas, para o conhecimento de todos. E quanto mais ainda o mundo profano aí fora, os leigos realmente que não conhecem nada sobre a nossa religião, e fazem uma confusão tremenda, misturando Umbanda com Batuque, com Candomblé, etc. São religiões diferentes. E isso lhes dá uma visão, tirando essa deturpação,
com tantas alevosias que nos fazem contra a nossa religião, levando ao cabo que nós somos uma religião deveras ecológica. Nós defendemos a ecologia com unhas e dentes e não vamos abrir essa questão. Então, estamos tentando prosseguir dentro dessa filosofia. Devemos preservar o habitat que vivemos para as nossas futuras gerações. E eles vão, evidentemente, os leigos, onde convir que nessas reuniões como a de hoje, muitas coisas serão dirimidas e eles poderão, então, ter uma visão diferente da realidade do que é a nossa religião. Tá certo, então, agradeço o pai Rubens aí pela participação. Diego de Baralodê, diretamente da FTEC, primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul.
Que eles são muito onde tem essa... Muito bem, estamos de volta depois de uma pausa, ouvindo as entrevistas. Nós vamos tentar ouvir todas até o final do programa. E a Tânia tem um anúncio a fazer que vai acontecer agora na FTech no dia 22 de agosto. Importante, já compartilhei na página do Facebook da Voz da Umbanda e da Escola de Teologia Umbandista também, já está compartilhado, o curso Exu o Benevolente. Então vai ser um sábado de manhã e de tarde, dia 22 de agosto, né, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17 horas lá na FTech Faculdades. As inscrições estão abertas, o valor é R$80, né, quem precisar parcelar, a gente faz parcelamento. Os telefones de contato, então, 54, né, o código de área 3222-8163 e 9991-3510. A partir de hoje, as inscrições abertas, então, para esse curso, que vai ser com o Babalorixá Saúde Ogum, Pai Saúl aqui. Um curso que já aconteceu ano passado, eu tive a honra e o prazer de ter participado, um curso realmente... Eu me lembro de ter falado que era de assistir de joelhos, é um aprendizado imenso. E eu pretendo estar presente de novo esse ano, né, nessa nova turma para assistir. Então, todos convidados e todo mundo convidando também. Muito bem. Estamos no programa Voz da Umbanda. Eu vou pedir a gentileza para o Diego de Bará Lodê que liste os nossos apoiadores. Muito bem, então vamos aos apoiadores da Rádio Voz da Umbanda. Começando então por Multimarcas Estética Automotiva, Polimento e Espelhamento, situada na Rua Benedito Venturini, 541. O telefone é o 5434191839, com o Alex. Raquel Felipeto, distribuidora independente Herbalife, 5491367914. Marques e Marques Andaimes, 5499126607. Automecânica Medeiros, situada Rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer, 5432293693. Ervanária São Carlos, Rua Guia Lopes, 673, 5430273729. E Reino de Ogum Onira, desde 1983, situada Rua Fernão Dias, 332, bairro Sagrada Família. O telefone é o 5432228163. Pai Saúl, se me permite, já gostaria de dizer que eu farei o possível e o impossível para estar presente, né, nesse curso, dia 22, na FTech, para conhecer mais sobre essa grande figura que é Exu, o Orixá, e também sobre o Exu Bandeiro, certamente você vai falar, né? Sabe, a diferença entre um e outro, né? E destacar a importância do nosso povo se conscientizar que o aprendizado é contínuo. A gente nunca sabe tudo. Então temos que aproveitar, gente, né? O povo de terreiro, vamos lá, vamos participar desse curso. Conhecimento não ocupa espaço, né? E a nossa mente tem que se ampliar, os nossos horizontes tem que se ampliarem, né? E destacar também a importância dessa relação dos terreiros com a academia, né, Babá Saúl? Como é importante isso, ver o terreiro dentro da academia e a academia vindo beber na fonte do nosso conhecimento, que são os terreiros. A parceria com a FTech tem sido produtiva, né? Muito, muito produtiva, e isso muito por conta da ajuda da Tânia Jobá, que também, através da Débora, diretora da FTech, tem nos proporcionado aí grandes alegrias, abrindo as portas da Casa do Saber para fazer eventos, e tem que ter muita coragem, né? Porque sabendo toda a carga de preconceito que ainda existe em cima, e oportunizar um espaço gratuitamente para que nós
realizássemos o primeiro seminário, como outras atividades, inclusive o curso vai ser na FTEC, sempre de forma muito solícita. E a Débora, a Tânia, tem feito um trabalho de auxílio na conscientização e também na forma das pessoas entenderem um pouquinho melhor do que se trata o afro-urbanismo, desmistificando muitos preconceitos. Eu creio que foi em 2012 ou 2013 que eu estive pela primeira vez na FTEC, a convite da Tânia, para uma palestra para os alunos do curso, qual ela estava como docente, e eu lembro das perguntas, né? O pessoal muito curiosos assim, para saber sobre a Umbanda, como é que era a relação da Umbanda com as religiões de matriz africana, a mistura, né? A confusão que foi feita. E foi muito oportuna daquele convite, de um convite, quantas coisas se construíram a partir daquele momento. Essa parceria, hoje a Tânia faz parte da religião, outras pessoas também que estavam lá fazem parte da religião, e esses espaços é muito importante, realmente adentrar na Casa do Saber é bem oportuno e traz grandes contribuições para a nossa causa, porque naquele local há formadores de opinião e pessoas que vão atuar em vários segmentos profissionais. E quando falarem sobre Umbanda, eles vão dizer, não, mas não é bem assim, pessoal. Eu esteve lá, aconteceu isso, aquilo, hoje eu tenho um entendimento melhor. Porque a maioria, e muito por culpa nossa, não entende as nossas práticas. Exatamente, volta ao assunto que nós iniciamos da conscientização política. Porque nós ficamos enclausurados e falamos de fundamento. E fundamento, e fundamento. E esse fundamento tem nos afundado há tanto tempo, porque nós não saímos do terreiro para levar às pessoas esse conhecimento. Tu falavas, por exemplo, a questão do horário, que implica risco de ter uma autuação por sossego, perturbação do sossego, ou até poluição sonora. Mas veja, quem é que vai se interessar em conhecer uma religião, tendo filhos e tal, começa às 11 da noite, um batuque, e vai às 7, 8 horas da manhã? Cansaço que dá. Por que não faz de tarde? Por que tem essa ideia ainda de que tem que ser das 11? Ah, mas o meu fundamento é assim. Então existe algo que está petrificado ali, fossilizado ainda, que tem que ser modificado, essas ideias. Então uma coisa gera outra. Uma coisa vai trazendo consequências, é um efeito dominó. Então nós precisamos saber falar sobre o que nós praticamos, com didática, esclarecer as pessoas, porque elas não vão adivinhar que religião é essa, com tudo que aparece, os absurdos. Nós que lidamos, né, com federações e associações, nós temos lá o Santuário Ecológico Reino dos Orixás. Já é um problema, porque todos os meses nós fizemos aquela manutenção, e tem pessoas que são praticantes e não se conscientizam de como usar adequadamente aquele espaço. Nós chegamos a criar uma cartilha de orientação, mesmo assim as pessoas não... O Diego me mostrava uma foto do monumento ao Orixá Ogum, já cheio de despachos lá também. Como é que o leigo, tu imagina o Marcos Luciano, não sendo da religião, sendo convidado para vir numa religião, passar a ver tudo isso? Não vou levar meus filhos num lugar assim, não vou participar de um... Mas a partir do momento que a pessoa começa a ver, por exemplo, a Umbanda, adentra num templo, recebe uma orientação, tem uma preleção rápida, fala, não, Umbanda é assim, surgiu assado, papá. A pessoa começa a dizer, pô, que interessante, eu não sabia que era assim. Eu achava, como disse o vereador, que a Umbanda tinha vindo da África Negra, que ela tinha se constituído como candomblé. Existem diferenças. Todas são extremamente valiosas, mas nós temos que saber explicar as diferenças de uma e outra. Onde começa uma, onde termina, onde começa a outra. Então, esse é um trabalho ainda que nós vamos ter que fazer a exaustão. Então, respondendo a tua pergunta, entrar na Casa do Saber, na minha opinião, e eu creio que é a tua, é fundamental. Graças a Tânia, a Débora, a Cris também, nós conseguimos uma parceria com a FTEC que está sendo assim muito salutar para o afro-humanismo caxiense. Eu queria pontuar também, Pai Saúl,
a questão do preconceito, ela existe também dentro da instituição. Eu percebo isso em alguns colegas de trabalho. Mas os colegas de trabalho comprometidos com o conhecimento, esses não têm preconceito. Esses professores que têm esse comprometimento, essa curiosidade em aprender, e foi o que aconteceu em 2013, quando o curso de teologia aconteceu dentro da FTEC. Eu, como professora, e outros colegas professores, né, que não éramos da religião, participamos dessa turma de teologia por curiosidade, por vontade de conhecer. E muitas pessoas são assim. Muitos professores, muitos colegas de trabalho e colegas também funcionários da FTEC. E essa aproximação, ela é muito salutar e ela sempre gera alguma conversa, né? E seminário também já gera alguma conversa. Alguns fazem algumas brincadeirinhas antes, né? Porque sabiam que ia acontecer. Alguns vêm perguntar que horas, será que eu vou? Posso ir, prof? Não posso, né? Funcionários também. Ontem, quando saíamos da FTEC, no final, carregando algumas coisas no elevador, eu e o Pássio, alguém que entrou no elevador, que estava em outra sala, porque tinha um evento também na faculdade, já conversou com a gente, falou que a avó dele era da Umbanda, já perguntou, assim, então, sempre o saldo é positivo. E, infelizmente, ou felizmente, ou porque faz parte, né, do espaço, né, que é a Casa do Saber, quando as coisas estão ali dentro, as pessoas têm um outro olhar. Aqui, tá aqui dentro, posso falar, né? Talvez em outro espaço não se colocasse a minha avó era da Umbanda, mas ali sentiu a vontade e trouxe isso. Que ali legitima. O comentário que eu gostaria de fazer em relação à FTEC, eu acho que foi uma grande coragem da Tânia levar o curso lá para dentro, né? Eu acho que é uma grande coragem da Débora, né, enquanto diretora, acredito que ela seja, né, de promover isso, de permitir isso lá dentro, né? Até porque nós temos que ter a seguinte consciência: a FTEC é uma instituição particular, né? E talvez isso seja muito mais complicado, né? Se fosse uma instituição federal, né, aí teoricamente tem aquele discurso que é de todo mundo, que é público, talvez fosse até mais simples, né? Mas numa instituição particular, fazer o que a FTEC tem feito, né, ou permitir o que a FTEC tem permitido, eu acho que isso tem um valor enorme. E ontem, em especial, né, era um dia, vamos chamar assim, especial para a FTEC, porque, pelo que eu entendi, estava recebendo alunos, né, para conhecer a instituição, né, conhecer os cursos da instituição, né, e tinha um pessoal lá em cima, lá, cantando reza, né? Então, isso é uma quebra de paradigma, assim, gigantesco, né? Eu acho que isso, a FTEC está efetivamente de parabéns. Já que o Marcos reconhece que a Tânia foi de coragem, a Débora, esperamos que tenha a mesma e leve nós para a UX, porque não pode ser 2 pesos e 2 medidas, né? Não, deixa assim, né, Marcos? Deixa assim por enquanto. Não vamos criar uma concorrência nesse momento. Mas concorrência sempre é salutar. E eu só queria pontuar que a instituição, a Débora, né, a questão não é só ceder o espaço, que também seria fácil, mas estar preocupada com o que vai acontecer. Na sexta-feira à noite ela me ligou: olha, Tânia, a gente está com problema, né? O auditório é no 3º andar e com esses dias todos de chuva acabou infiltrando e a água, ela está pingando água aqui no teto. Nós vamos ter. Aí sábado de manhã eu fui lá ao Pai Saúl, já tentando desocupar o anfiteatro que estava ocupado, né? Viabilizando isso para a gente trocar de espaço, mas o Pai Saúl achou que não ficaríamos ali com os baldes d'água mesmo no auditório, né? Mas essa preocupação em oferecer o espaço da melhor forma também. Só para complementar, eu quero dizer para o Hipácio que nós seremos colegas no curso de Exu. Vamos a mais uma entrevista? Quer falar? Pode falar. Antes, então, já avisar os nossos internautas que a turma já começou. Já temos 2 inscritos. 3 com o Diego de Bará. Muito bem, mais uma vez aqui, Diego de Baralodê para a Rádio A Voz da Umbanda, aqui da FTEC, onde está rolando o primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul.
Eu estou aqui com o Serginho Birajara, uma figura unânime aí na cidade, um militante ferrenho da nossa religião. Serginho, qual é a tua opinião sobre esse primeiro seminário que está rolando aí da Confubras? Olha, eu acredito que é mais um avanço, graças ao nosso pai Ogum, patrono da nossa cidade, e o dia de hoje está sendo agraciado com o primeiro seminário da Confubras. Nós já tivemos grandes seminários com a Associação de Banda Caxias, que também faz um excelente trabalho, e hoje amplia para mais a nível estadual, agora da Confubras, o conselho no qual o Pai Saúde Medeiros preside hoje com muita qualidade. Então eu acredito que para aqueles que estão aqui hoje prestigiando o evento e tendo a oportunidade de ter mais uma palestra com a nossa legislação e o nosso fundamento, é um grande data, um grande momento e dentro da Casa do Saber, como muito bem está sendo frisado hoje. Tá certo, então, mas Serginho, pelo que eu fiquei sabendo aí, tu não veio só participar do seminário aí para ouvir a palestra, tem mais coisa que tu vai fazer hoje para nós aí. É perfeito, né? Nós tivemos uma grande procissão de Ogum esse ano aí, tivemos as homenagens lá no monumento e a procissão propriamente dita, e estaremos distribuindo a certificado aos tambores, né, que foi o diferencial desse ano, mais de 40 tambores na Júlio de Castilhos, né? Então, dá um agrado para essa turma, né? Um incentivo para os tambores e para os terreiros que participaram. Então, aquele terreiro que participou e se cadastrou no momento vão receber um certificado via Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, né? Do Conselho da Igualdade, do Conselho da Comunidade Negra, da Igualdade Racial, que é o presidida ou à frente, né? Coordenado por Mestre Brasil, e nós assessorando sempre, prestando um apoio técnico para a Coordenadoria da Igualdade Racial. Esse certificado é um agrado e que fique na lembrança de cada participante que contribuiu um pouco mais além da sua participação. Tá, então essa é a nossa comunidade religiosa e a comunidade de Caxias do Sul, inclusive a Prefeitura, prestigiando aí os participantes da procissão de Ogum, das homenagens realizadas, tá ok? Já a gente volta aí com mais informação para você. Oferecer manichel, coroiador coio terceiro. Oferecer manichel, coroiador coio terceiro. Oferecer uma uadoia, coroiador coio terceiro. Olodonire, oferecer care de Ogum. Oianire, oferecer care de Ogum. Olodonire, oferecer care de Ogum. Oianire, oferecer care de Ogum. E oferecer care de Ogum, Oloianire, Watauá. Oferecer care de Ogum, Oianire, Watauá. Oferecer care de Ogum, Olodonire, Watauá. Oferecer care de Ogum, Oianire, Watauá. Olosanire, oferecer care de Ogum. Oianire, oferecer care de Ogum. Oferecer care de Ogum, Oloianire, Watauá. Oferecer care de Ogum, Oianire, Watauá. Ele vai amar o erunte. Ele vai amar o erunte. Ele é uma maia, jaro, jaro. Onire você quebra, jaro, jaro. A maia, jaro, jaro. Onire você quebra, jaro, jaro. Ele é uma maia, jaro, jaro. Onire você quebra, jaro, jaro. A maia, jaro, jaro. Onire você quebra, jaro, jaro. E oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, yamaquere, orixá. Oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, yamaquere, orixá. E oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, yamaquere, orixá. Oio bilaio, olobiloia, yamaquere, quere, yamaquere, orixá. Ogum Matauá, Maio, Onire, Ogo Matomio,
bom. Oia calulu, oia sempre é bom. Oia calulu, oia sempre é bom. Oia calulu, oia sempre é bom. Eu ainha de loia, ainha sou do loia, ainha de loia, ouro malé, imô de baú. Ainha de loia, ainha sou de loia, ainha de loia, ouro malé, imô de baú. Ele é o ainha de loia, ainha de loia, ainha sou. Muito bem, estamos de volta depois de uma pausa, mostrando as entrevistas. Nós vamos mostrar todas na íntegra. A última que nós tivemos foi com o Serginho Birajara. Falando em Serginho Birajara, ele foi extremamente atuante ontem também no programa, Marcos Luciano de Oxalá. Mais uma vez, parabenizar o Serginho. Eu acho que o Serginho é um grande guerreiro, né? O Serginho fez parte dos lanceiros negros de Caxias do Sul e eu acho que ele encarnou isso, né? E tem sido um dos grandes militantes, não só do movimento negro, efetivamente, mas sim da Umbanda ou das religiões de origem afro. E ontem o Serginho, acho que ele mostrou, né, de alguma forma, ele fez um fechamento, né, de todo o trabalho que foi da procissão de Ogum, né, toda a demanda, né, de trabalho que ele teve, né, lá para que isso se concretizasse em abril. Então ontem foi um grande fechamento. Queria mandar um grande abraço ao Serginho, meus parabéns, e que ele não desista, né, que ele continue nessa luta. Marcos me deu uma ideia. Ontem eu chamei ele de zumbi, né, dos Palmares, mas lanceiro negro ficou mais... Eu vou chamar o Serginho agora de lanceiro negro, ficou mais apropriado. E fácil. Bom, eu tive a grata satisfação, o prazer de conhecer o Serginho, essa figura carismática, né? Como diz o pai Saul, o Serginho de Olorum, né? Não conhecia, mas digo assim, agora com a minha aproximação com Caxias, né? E uma liderança política, comunitária e religiosa, e digo, está aí um potencial candidato a um cargo eletivo aí, o ano que vem, né? Então, o povo de terreiro, vamos prestar atenção. Serginho é uma pessoa que merece, sim, credibilidade, passa credibilidade e merece confiança e a nossa aposta aí. Você é cabo eleitoral do Serginho, se ele se candidatar. Uma coisa que eu queria pontuar e não entra aqui nenhuma questão, né, partidária ou ideológica. As pessoas têm essas restrições, né, de tal partido, não vou votar. Mas o Serginho é uma pessoa que ele até pontua as coisas negativas dentro da religião, mas sempre de uma forma edificante. Eu nunca vi o Serginho, e nesse tempo que eu conheço, todas as falas que eu vi, trazendo alguma crítica destrutiva. Ele quando ele traz, ele ainda edifica, e ele não... Marcos, tu disse, não desiste, Serginho, ele não vai desistir. Ele não vai desistir, isso está nele. Porque eu vejo o Serginho enfrentando, né, situações difíceis, e está sempre ali, está sempre com ideias. Ele já tem ideia até o final do ano, né, de eventos, e já para o ano que vem ele não vai desistir. Graças aos nossos sagrados orixás, né, ele não vai desistir. Ontem, no final do evento, eu tive a oportunidade, na hora de me despedir do Serginho, né, nós conversamos um pouco. E efetivamente, o Serginho é a pessoa que faz o evento, ela consegue perceber o que deu certo, o que deu errado, já tem todo um trabalho, né? Já está com todo um trabalho nos bastidores, né? Pensando no futuro, o que deve ser feito, o que deve ser mudado. Efetivamente, né? O Serginho é o Serginho de Olorum. Essa fica para a história. Bem, esses tempos eu tive uma troca de ideias, eu não vou dizer discussão, com uma pessoa em Porto Alegre que defende a Revolução Farroupilha, e do qual eu tenho as minhas críticas quanto à Revolução Farroupilha, não desmerecendo o estado do Rio Grande do Sul, a República do Piratini, não, longe disso. Eu amo essa bandeira do Rio Grande do Sul, sou apaixonado, tenho orgulho de ser rio-grandense, gaúcho, né? Mas a questão dos lanceiros negros, eu quero perguntar para os que transitam na casa do saber, né, que são professores, são
pessoas mais apropriadas para responder isso. E, Pássio, nós sabemos que existe ali aquela situação de Navi Canabarro, né, no Passo do Poncho Verde, a história dos lanceiros negros, que alguns dizem, mas não houve aquele genocídio contra os lanceiros negros, mas há muita suspeita em relação a isso, porque desarmaram eles na noite, depois eles foram dizimados, e eles foram extremamente importantes na Revolução, e eles iam a pé à frente de pé descalços com as lanças, eram guerreiros, bravos guerreiros, com a esperança de serem alforreados caso a Revolução, né, nesses 10 anos de combate de 1835 a 1845, sob o comando de Bento Gonçalves, e depois seria, mas na época, Coronel Neto, Navi Canabarro, general e tal, mas não se consumou, me parece, de uma forma, não se honrou o que se havia prometido, e aí se rende tributo a Duque de Caxias por vir promover a paz e acabar com essa guerra, mas e essa tragédia? Essa conta quem paga? Quer dizer, alguns dão total apoio que Navi Canabarro não teve nada a ver com a situação. Outros, eu acho meio suspeito. O que tu pensa, Pássio? Depois nós perguntamos aos professores, que vão nos responder, evidentemente. Saul, eu conheço algumas pessoas que estudaram mais a fundo essa página da história gaúcha, né? Entre elas o professor Paulo Monteiro, jornalista e membro da Academia Passo Fundense de Letras, profundo conhecedor. E ele afirma categoricamente que realmente houve traição. Que Navi Canabarro, em comum acordo com o Duque de Caxias, enfim, com Bento Gonçalves, romperam um acordo. Os negros, como sempre, tido como bravos guerreiros, era a linha de frente do ataque. Por isso a denominação lanceiros negros, né? Que era o primeiro combate, era com eles, né? E aí, após o término da Revolução, ficou-se pensando o que seria, o que poderia resultar a libertação de um contingente militar treinado, aguerrido. Isso poderia causar, né, dentro do Estado. E aí decidiu-se por eliminá-los. E de uma forma covarde, eles foram desarmados e emboscados e assassinados. Eu tive lá em Porongos, na Serra de Porongos, isso já faz alguns anos, onde se foi colocada lá a pedra fundamental de um memorial aos lanceiros negros, né? Um projeto que ficou por isso mesmo e não evoluiu. Então eu conheci em loco lá essa região onde aconteceu essa tragédia, mais um lamentável fato contra a comunidade negra, contra o povo negro aqui no Rio Grande do Sul. E até hoje os negros ainda se orgulham de ser tradicionalistas, mas a maioria esquece dessa página da história, né? Que orgulho é esse? E os nossos lanceiros foram esquecidos. A história nos ocultou, né? São poucos os relatos, os livros que trazem essa história. O senador Paulo Paim lançou um livro, inclusive, né, falando sobre lanceiros negros. Houve sim a traição e a gente arcou com mais essa baixa nossa comunidade. Mas, enfim, somos a resistência. A gente sobreviveu à escravidão e ainda hoje sofremos outros tipos de açoites, não mais físicos, mas, enfim, o açoite da língua, do preconceito, das agressões verbais, enfim. Mas a gente vai sobrevivendo porque somos heróis da resistência. Viva Zumbi dos Palmares! Eu acho que os negros, né, ao longo da história do Brasil, sempre sofreram, né? Ontem o Pai Quirino, inclusive, mostrou lá, né, algumas fotos de Uruguaiano, né, onde os negros escravos sofriam lá punições.
eu imagino que o Império pensava, né, pelas centenas ou milhares de negros livres, né, extremamente treinados, né, o que seria, né, da sociedade da época, né, com essas pessoas, né? Então, efetivamente, infelizmente, né, essas pessoas representavam um grande medo, né, ao Império. Então, a forma era dizimá-los, né? Talvez da forma mais covarde, infelizmente. Mas é um lado triste da nossa história e essa história entrou, né, no negócio dos lanceiros negros, aqui lembrando do Serginho, né? E talvez o Serginho tenha que trazer novamente os lanceiros negros para o desfile da Festa da Uva, né? Era algo muito bonito que se tinha, né? Era algo que quebrava um pouco essa hegemonia ítalo-gaúcha, né? E que se perdeu, né? Eu acho que é necessário trazer isso, né? Até para aquele discurso que se Caxias foi colonizada por italianos, hoje ela não mais é, né? Que existem muitas raças. Tem que lembrar o seguinte, antes dos italianos chegarem aqui, existiam os caigangues, né? E os caigangues daqui saíram porque os italianos chegaram, porque não eram indígenas, né, que tinham como cultura a luta, né? Então, diante, né, do invasor, ele se retraiu. Então há que se lembrar disso também. Essa questão histórica eu conheço de poucas leituras. Me pergunto se esse compromisso de libertar os negros, né, ele foi feito com honra, se isso teria sido, no caso, né, dos nossos revolucionários terem vencido, né, se eles teriam honrado esse compromisso. Se esse medo não era só do Império. Eu me pergunto, outra coisa, né, essa questão do racismo tão pontual ainda, tão difícil hoje em dia, as pessoas dizem que não, e Passo me contou essa semana, né, de um episódio que, enfim, ele estava num local público e na frente dele, né, a pessoa comentou que como que os Estados Unidos, um país de gente inteligente, evoluída, tinha escolhido um presidente negro com ele ao lado, né? Então, assim, é tão complicado isso, né? Não cabe mais, não tem espaço no mundo onde a gente vive, nesse momento de evolução, né? Não cabe mais. As pessoas, mesmo que elas tenham esse medo, né? Isso é medo que as pessoas têm, preconceito, mas mesmo que elas tenham, elas não podem mais verbalizar. Isso é crime, não pode, engole isso. Pensa o que quiser. Porque até o pensamento ele é formado por uma série de questões educacionais, mas não fala, que feio que fica isso, né? Fica patético. É por isso que eu não acho só complicado. É no mínimo triste. É uma coisa muito, mas muito, muito, muito triste ouvir uma fala em pleno século XXI assim. Felizmente, graças a Deus, graças ao Orixá, que elegeram na maior potência do mundo um negro para dirigir. E muito bem, diga-se de passagem. Então, nós temos aí exemplos. Nelson Mandela é um ícone. O que ele passou? 27 anos praticamente preso, 26, 27 anos preso. Martin Luther King e Malcolm X. Nós temos o Brasil, por exemplo, nós vamos pegar a Bahia. É mais de 80%, praticamente 80%, vou botar uma média, da população é negra. O Brasil é um país que foi formado pela mão de obra, pela força africana. E eu vi isso, dizendo que então a pessoa, a questão da inteligência está na pele. É ali que se registra. Quanto mais clarinho, mais inteligente. Por favor. Então, eu lembro nas Olimpíadas de 1936, eu vi, né, o documentário na Globo News
que o Terceiro Reich tinha então um atleta que ia ser a grande, né, figura. E foi um negro norte-americano que ganhou a maioria das medalhas no atletismo. E desbancou aquela questão da raça ariana, raça superior. Então isso hoje é no mínimo triste ouvir uma pessoa se pronunciar dessa maneira. Por isso que eu enalteço muito as religiões afro-brasileiras, que são religiões de inclusão. Eu gostaria de fazer um comentário, professor. Tu falaste, né, na questão da Bahia, né? Sei lá, 70%, 80% da população é negra, né? Mas tu lembras o nome de algum governador baiano negro? Né? Talvez é o mesmo questionamento que nós fazemos para a nossa religião, né? Talvez falte essa questão da consciência, dessa movimentação. Então, é mais uma das barreiras, né, que a sociedade tem que quebrar. E o que eu acho bonito na Umbanda, nas religiões de origem afro, é que não existe esse preconceito. Né? Para a grande maioria, talvez, não sei se a gente pode dizer a totalidade, né? Isso também é muito complicado, mas não tem. Né? Tu entra num terreiro, tu vê branco, amarelo, azul, vermelho, cor-de-rosa, está todo mundo ali. Né? E todo mundo é igual. Então isso é algo, não sei se é o mais bonito, mas é uma das coisas muito bonitas, né, que a gente encontra numa casa de Umbanda, num terreiro de nação. Né? Eu já faz algum tempo que eu vi uma matéria na Jornal Zero Hora, que uma pesquisa constatou que no Rio Grande do Sul 54% da população que se declarava umbandista ou afro-religioso era de brancos, a maioria, né? Até pelo fato da colonização ser europeia. Mas é importante destacar que a partir do momento que uma pessoa de pele branca ela adentra nesse mundo, ela assume a negritude, ela enegrece, né? Porque ela vai trabalhar com entidades que são de origem africana. Então não é admissível que alguém da Umbanda, do Batuque, do Candomblé, de pele branca, tenha atitudes racistas. Toda a pessoa de pele branca que se iniciou, ela passou a ser também negra. Ela tem que ter a consciência negra. Eu gostaria de destacar também um outro vulto da história, um outro herói negro nosso, brasileiro e gaúcho, que é João Cândido, que liderou aí a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, né, marinheiro, nos anos lá 1910, né, Pai Saúl. Eu conheci também na Bahia uma juíza, hoje desembargadora, Luiz Linda, não vou lembrar o sobrenome dela. E ela contou que quando menina, ela trabalhava em casa de famílias, enfim, para ajudar o sustento da casa, entre 9, 11, 12 anos, e frequentava a escola. E um dia ela não teve condições de levar o material lá solicitado pelo professor, e ele disse que ela, como negra, realmente deveria se preocupar em só trabalhar nas casas de família, esquecer de estudar. E ela disse: não, eu vou estudar, eu vou me tornar advogada e vou processar o senhor. Ela disse: pois claro que com o passar do tempo ela não teve essa oportunidade, mas enfim, ela foi à luta, estudou, se formou advogada, se formou juíza, hoje é desembargadora em Salvador, e uma negra militante, guerreira e uma mulher de axé. Do próprio Joaquim Barbosa, né? Figura que trouxe aí toda a contribuição da sua grande inteligência, sem dúvida nenhuma. Então o que falta é oportunidades, tem que se dar, não é? Porque eles não têm o talento que vem da África, que veio da África para o Brasil é gritante, isso aí não... Até porque, na verdade, não vieram para cá somente pessoas iletradas, né? Vieram cortes que foram escravizadas, né? E muitas pessoas com formação, né? Engenheiros, médicos, enfim, tinham uma capacidade intelectual muito grande e foram escravizados e colocados
niveladas por baixo, né, como se diz, né? Mas enfim, a nossa contribuição na edificação, na estruturação do Brasil, ela se dá também nesse sentido, né? Muitos profissionais de renome eram negros. Em São Paulo, os irmãos Rebouças eram negros, né? Engenheiros que projetaram ferrovias, túneis, rodovias, enfim, eram negros. Falando em nomes, né? O nosso maior escritor, Machado de Assis, é negro. E com uma obra vastíssima e ainda contemporânea, né? A gente lê e relê Machado de Assis e continua aprendendo. Cada conto dele aí tem inúmeras teses de doutorado em cima de contos de Machado de Assis. E há quem diga que ele supere, há quem diga, isso são letrados, Shakespeare. Eu conheço Shakespeare e Machado de Assis de leitura. É claro que eu concordo, né? E até porque Machado de Assis fala de uma realidade nossa. Mas Machado de Assis é o grande nome nosso. Muito bem, vamos a mais uma entrevista. Muito bem, Diego de Baralodê, diretamente aqui da FTEC, onde está rolando o primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul. E eu estou aqui com o pai Quirino de Oxalá, que além de estar participando aqui do seminário, é secretário da Confurbras, delegado da Afobras também. Pai Jorge, qual é a sua opinião? O que o senhor acha? E qual é o objetivo de um evento como esse em Caxias do Sul, o primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul? Eu tenho a certeza que a importância é muito grande no momento da divulgação da religião e da participação de toda a Irmandade. E esses seminários eles servem até para divulgar a religião e para adquirir maiores conhecimentos. Porque a religião, todos os dias você está aprendendo. Então, através desse seminário, a gente tem um conhecimento maior e o encontro maior e a divulgação maior da religião. Um dos objetivos do seminário hoje aqui, com a participação da Patran, é esclarecer algumas dúvidas aí da própria comunidade sobre as práticas da nossa religião. O que o pai espera da participação da Patran? Qual vai ser o tema deles hoje aqui? Eu acho que a participação da Patran é muito importante no momento que ela fala da preservação do meio ambiente, da fauna. Só que é o seguinte, cada município ele tem uma legislação em vigor. Claro, e a estadual, não existe uma lei estadual, não existe uma lei federal. No Uruguaiana, por exemplo, nós temos uma lei municipal e ela atinge no caso da lei dos decibéis. Então, a lei federal é 45, a estadual é 60 na curva A. Tá? E aí, no Uruguaiana nós temos uma lei que é do carnaval, que se estende à festividade religiosa, que é 75 decibéis, acrescentada de 20%, ela vai a 91 na curva A, 94 na curva B. Então, é bem diferente da legislação de Caxias. Hoje a gente vou escutar a palestra aí, talvez vai entrar alguma pergunta por ele, até porque a Patran, às vezes, ela tem uma visão diferente do que tem os donos de cada religião. Principalmente os dirigentes de federação, nós estudamos muito bem essas leis municipais e estaduais e federal, e às vezes a própria Patran não aceita. Então, às vezes, acaba tendo aí essa discussão forte com o pessoal da Brigada. Não sei como é a Caxias do Sul, vou observar a palestra dele até para ter uma noção como é que é as leis aqui do município. Mas acredito que é muito bom esse tipo de palestra, até porque nós temos que saber os nossos direitos e os nossos deveres. E esse tipo de palestra é bom, só que o pessoal não pode se acanhar. O pessoal de Caxias tem que aproveitar esse evento e fazer perguntas, principalmente a Patran, para que saiam daqui bem instruídos o que pode e o que não pode. Esclarecendo também algumas outras questões que podem e devem aí acabar com o preconceito sobre as religiões de matriz africana. Esses seminários servem também para isso, né? Porque as pessoas têm uma mentalidade errada da religião, só que apenas que nos seminários vêm somente pessoas de religião, deveria vir pessoas de outras religiões e leigos até para aprender, e muitas vezes fazem mau juízo da religião e dos praticantes de religião. Então vamos a mais uma entrevista, já que é curta, do soldado Barros, da Patran. Muito bem, estamos diretamente aqui da FTEC, onde vai acontecer o primeiro seminário da Confurbras em Caxias do Sul. E eu estou aqui com o soldado Barros, da Patran, que vai responder para mim aqui, soldado, qual é a importância da Patran estar participando de um evento desse e o que a Patran espera conseguir com a comunidade aí através da palestra que vai ser feita aí hoje. Boa tarde.
A importância é repassar um pouco da legislação ambiental a respeito de crimes, né, crimes contra a fauna, flora, principalmente sobre maus tratos e no que se refere à poluição sonora, referente à religião, todas as outras atividades que façam algum tipo de ruído, perturbação do sossego. Nesse sentido que a gente vai passar informações. Ainda existem hoje, soldado, muitas reclamações por parte da sociedade, por parte da comunidade, dessa questão de maus tratos e até mesmo por causa dos ruídos? É bem recorrente, são frequentes as denúncias. Então, a respeito da maus tratos é mais quanto a cachorro. E poluição sonora, principalmente em indústrias e frente a clubes, muito frequente esse tipo de coisa. Tá certo, então, esse foi o soldado Barros que falou direto para nós aqui na Rádio A Voz da Umbanda sobre a participação deles aqui no primeiro seminário da Confubras, sendo realizado em Caxias do Sul. Muito bem, então estamos de volta. Já foi encerrada todas as entrevistas feitas por Diego de Baralodê na FTEC no encontro de ontem, primeiro seminário da Confubras, Conselho das Federações de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Então nós estamos já no programa Voz da Umbanda, quase indo em direção ao seu final. São 21 horas e 41 minutos, hoje na companhia de Diego de Baralodê, Marcos Luciano de Oxalá, Hipácio de Baragelu e Tânia de Obá. Então nós vamos ter no dia 22 de agosto o curso, Tânia, Exu o Benevolente. Exatamente. Então já temos uma turma iniciada aqui na rádio, né? Com 3 alunos. Exu o Benevolente. Dia 22 de agosto, então, na FTEC, né? As inscrições pelos telefones 32228163 e 9991-3510. Com o Pai Saul, né, vai ser o nosso professor, nosso facilitador. Altamente recomendo, não só porque é mais um curso da ETU, mas também por ter feito o curso ano passado. Simplesmente maravilhoso, né? Um curso que ainda lembro de coisas que eu ouvi, pontuais, e tenho certeza que quem fizer o curso vai ficar realmente encantado. Mais uma coisa, ele não é voltado só para quem é de religião. De novo, na ETU se coloca, né, como uma escola que leva o conhecimento, né, para todas as pessoas, leigos, interessados na religião, curiosos e religiosos também. Tânia, que eu, Hipácio e Diego, nós já estamos organizando, vamos fazer um grupo de estudo, né? Vamos, né, aprender bastante, né? Vamos chegar lá bem preparado para a aula e vamos fazer grandes questionamentos aí ao Pai Saúde. Marcos, há que se preparar, viu? O Pai Saúde responde. Tem eu conheci um povo na minha trajetória de religião que participa de eventos e tal. E aí uma Yalo de Chá disse: quando tiver que vir para um debate, venham preparados ou simplesmente não venham. Pai Saúl. Então a gente tem que se preparar, nem apareça lá para questionar, né? Mas eu fico muito feliz de poder já contar com seletos integrantes para o curso, de alunos tão bem preparados como vocês. E eu espero poder estar na condição de responder aos questionamentos, até porque esse curso eu agreguei algumas coisas do africanismo gaúcho, mas eu tive a oportunidade de fazer também curso relacionado a Exu com o professor Kim em São Paulo, e ele como um babalorixá e babalaô nigeriano, ele deu uma contribuição, assim, uma visão, né, a cosmovisão africana sobre o viés Exu, e foi extremamente enriquecedor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, essa visão do Exu em África.
e que veio para o Brasil, e algumas coisas foram deturpadas, foram mal interpretadas, e ele fez um filtro. Ele diz, olha, isso não procede, isto procede. Então, o curso traz essa contribuição, e eu tenho certeza que aqueles que fizerem o curso vão ter um entendimento melhor do Exu Bará, da compreensão africana, como é que é a visão africana, da cosmovisão africana, diretamente ligado a esse que nós chamamos o benevolente. Exu é o benevolente. Há muitos itãs, inclusive, que são oriundos do Brasil, que eles não reconhecem a África, colocando o Exu como um vilão, como aquele espertalhão. Isso não. Em África, Exu é o único orixá, inclusive, que nunca leva vantagem e sim facilita aos outros orixás. Ele é benevolente em razão disso, ele está sempre auxiliando os outros orixás. E é muito importante também ele dizer que o Exu, de forma alguma, age no sentido de prejudicar alguém. O Exu, ele tenta sempre nos alertar do perigo. O mal não é o Exu que faz, é nós que construímos o mal para nós mesmos ou para o trem. E Exu não é partícipe nessa construção, ele nos alerta do perigo. Então ali nós vamos falar muita mais profundidade sobre esta figura que é ímpar e cósmica. Outra coisa muito importante, o Exu é cósmico, ele está numa dimensão muito além do que nós podemos entender num primeiro momento. Muito bem. Nós estamos indo para o encerramento do programa hoje. Voz da Umbanda, depois do primeiro seminário da Confurbras, que era um projeto que nós tínhamos já há muito tempo para realizar, mas conseguimos. Ontem foi realizado então na FTEC, que nos deixou em júbilo pela possibilidade de realizar esse primeiro seminário em Caxias do Sul. Isso fica, queira ou não, na história, nos anais da história de Caxias do Sul como uma cidade que é efetiva nesta luta em prol do afro-umbandismo. Então eu vou pedir as considerações finais aqui para os nossos meus colegas hoje de rádio. Tânia, se querem falar alguma coisa, por favor. Eu só queria agradecer, Pai Saul, na sexta-feira, quando eu estive aqui, vendo algumas coisas dos certificados, que tu e a mãe Tânia me mostraram a primeira bandeira da Associação de Umbanda Caxias, pintada à mão. Fiquei muito feliz e me senti honrada de ter visto, né, e tocado nessa bandeira. Muito obrigada. A bandeira que foi confeccionada pela Nilva, que é a esposa do nosso irmão Vitalino Sescon, né, Vitalino de Oxum, e ela foi produzida em 1995, essa bandeira. Então ela já está fazendo 20 anos, e eu brincava com a Tânia que daqui a 100 anos vai ter a Catedral da Umbanda, o Museu da Umbanda Nacional no Rio de Janeiro, e vai estar a bandeira lá da associação. Essa aqui surgiu lá no Rio Grande do Sul, né, com um sonho que nós temos. Muito bem, as considerações finais, vamos começar pelo Marcos Luciano de Oxalá. Pai, só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa e parabenizar a todos, né, que participaram de uma maneira ou de outra, né, na organização do primeiro seminário, ou participando efetivamente do primeiro seminário. Acho que é um marco histórico, né. Eu acho que Caxias do Sul, como tu bem disseste, entra para a história, e a Confurbras dá o primeiro passo, né. Então, acho que foi muito importante parabenizar o IPASSE pelo trabalho que teve, né, ao Serginho, ao Soldado Barros, ao pai Jorge Quirino, né, que se fez presente lá de Uruguaiana. Eu acho que ao Titinho de Oxum, né, que trocou rezas, né, ao grupo de Alabês também, de Caxias, que estava presente lá, né, a todas as autoridades religiosas que se fizeram presente ontem na FTEC. Aqueles que não foram, perderam, mas aqueles que foram, ganharam muito. Então, boa noite a todos que acompanharam o programa hoje, meu fraterno Saravá. Boa semana. Obrigado, Marcos Luciano de Oxalá. E Pácio de Bará Gelu. Baba Saul, eu só tenho a agradecer ao senhor especialmente,
e a toda a comunidade de Caxias, e pelos momentos que eu tenho vivenciado aqui nos últimos meses. Tem sido realmente enriquecedor para a minha vida pessoal, profissional e religiosa. Eu gostaria, com a sua permissão, de encerrar a minha participação lendo um texto para que os nossos internautas reflitam e tenham uma excelente semana. Desiderata, um texto de um escritor americano de 1927. Max Ehrmann, o autor. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se que há sempre paz no silêncio. Tanto que possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente, e ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém inferior e alguém superior a você. Viva intensamente o que já pode realizar. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o que de real existe ao longo de todo o tempo. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia. Mas não caia na descrença. A virtude existirá sempre. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Muita gente luta por altos ideais, e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo. Principalmente, não simule a afeição, nem seja descrente do amor, porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, e seja compreensível aos impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E a despeito de uma disciplina rigorosa, seja gentil para consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito e prudente. Seja prudente. Faça tudo para ser feliz. Tenham todos uma excelente semana que se inicia amanhã. Muito axé e meu fraterno saravá. Muito obrigado. Muito obrigado. E Pácio de Barajelu, linda mensagem. Linda mesmo. Muito obrigado pela contribuição no programa Voz da Umbanda. Tânia Jobá. Depois dessas palavras do Hipácio, desse texto conhecido, eu só tenho uma coisa a dizer a todos vocês aqui na rádio, a todos os internautas e a todas as pessoas às quais eu dedico afeição. Gratidão a todos. Meu fraterno saravá. Obrigado a Tânia Jobá, também ao Diego de Baralodê, que foi ontem preciso nas entrevistas, procurando as pessoas certas para fazer a sua reportagem, e trouxe uma contribuição valiosa hoje para o programa Voz da Umbanda. Também vai ficar na história, porque vai estar registrado aí o programa no link, quem quiser ouvir novamente. Eu tenho que agradecer vocês pela companhia de hoje. O programa Voz da Umbanda está tendo a oportunidade, a graça de receber esse axé vindo de todos vocês, Marcos Luciano de Oxalá, Pácio de Barajelu, Tânia Jobá, Diego de Baralodê, todos aqueles que torcem por nós, do Rubens de Chapanã, os que fazem parte do programa.
Eu quero renovar meus cumprimentos a todos os caros ouvintes, dizendo que é sempre uma satisfação estar aqui no programa. Faz 15 anos que eu faço esse programa A Voz da Umbanda e cada vez eu gosto mais dele. Cada vez eu me identifico mais com o programa porque é um aprendizado. Eu fico cada vez aprendendo mais ouvindo os companheiros de rádio e é uma oportunidade sempre poder compartilhar esse espaço, que para mim é o espaço do sagrado. Eu quero externar também um forte abraço à minha digníssima esposa, Tânia Regina de Iemanjá, que é sempre presente, né? Está sempre nos bastidores, mas essa Iemanjá funciona muito arguta, muito sempre precisa nas suas contribuições. É o meu filho Nitael de Xangô, que também ajudou. Eu quero mandar um abraço a Ezequiel e Ana, que também ajudaram muito. E o Edson de Oxalá. As pessoas todas que estavam da Casa Branca foram sempre muito presentes em auxiliar, em contribuir. Então isso nos deixa muito felizes. Então quero dar uma boa noite a todos e a todas, desejar um bom início de semana e que essa mensagem que o Hipácio nos deixa sirva de alento e de reflexão para essa semana que se inicia. Uma boa noite e até sexta-feira com o programa Segredos da Alma.